Esse é o ValenteCast, um podcast sobre direito, educação e tecnologia. E no episódio de hoje, uma análise da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no aspecto da medição de temperatura que tem sido comum na entrada de estabelecimentos públicos e privados de uso coletivo. O Decreto Legislativo número 6 de 2020, em vigor desde 20 de março e com efeitos em princípio até 31 de dezembro de 2020, caso não haja prorrogação, reconheceu em todo o território nacional a ocorrência do estado de calamidade pública em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus, a Covid-19, o que levou a diversos atos praticados pelo Executivo Federal e a aprovação de normas pelo Congresso Nacional. Por exemplo, está em tramitação na Câmara dos Deputados o projeto de lei número 4047 de 2020, que obriga a medição da temperatura das pessoas como condição para o seu ingresso em órgãos públicos e em estabelecimentos de uso coletivo enquanto perdurar a pandemia. Ainda que não exista no Brasil ainda uma lei federal sobre o assunto, mas apenas leis locais, como leis estaduais e leis municipais, a aferição da temperatura é uma prática comum já na entrada de diversos locais de uso e frequência coletiva, públicos e privados. Recentemente, a Autoridade de Proteção de Dados da Bélgica publicou nota em que afirma que a medição da temperatura das pessoas na entrada de edifícios e outros locais de circulação pública é necessária para a prevenção da propagação da Covid-19. Ainda essa nota ressalva que a atividade exclusiva de leitura da temperatura sem o seu registro ou armazenamento não caracteriza a atividade de tratamento de dados pessoais e, por outro lado, caso seja realizada alguma dessas operações ou outra que caracterize o tratamento, deve ser indicada uma base legal e observadas as normas apropriadas. E eu ressalto que essa é uma interpretação específica da autoridade belga, porque o próprio GDPR da União Europeia inclui no seu artigo 4º, item 2, as atividades de coleta e de consulta de dados pessoais como integrantes das operações de tratamento. Então, ele permite que se chegue à conclusão de que a leitura da temperatura a medição e a leitura são sim atividades de tratamento de dados pessoais. No Brasil, as operações de acesso, de coleta e de consulta também estão inseridas no conceito legal de tratamento de dados pessoais, artigo 5º, inciso 10 da LGPD. Então, medição e leitura de temperatura de pessoas, que é o acesso a um dado pessoal, é regulada pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ainda, um dos princípios das atividades de tratamento de dados é a necessidade, prevista no artigo 6º, inciso 3 da LGPD, que a define como a limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados. A necessidade também é chamada de minimização dos dados, porque impõe ao agente a apresentação de justificativa para a necessidade do tratamento, ou seja, deve demonstrar que não se pode atingir a finalidade pretendida sem o uso de dados pessoais. Em segundo lugar, e com a demonstração da necessidade do tratamento, ela impõe que seja tratada a quantidade mínima e suficiente de dados pessoais do titular para a finalidade indicada e durante o menor tempo possível. Por isso, o resultado pretendido com a medição e leitura é apenas a verificação da temperatura das pessoas. Então, não há nenhuma necessidade de registro do dado ou de outro ato posterior à leitura. Realizada essa aferição da temperatura, se verifica se está ou não em limites considerados normais e, em consequência, se gera ou não algum risco de saúde para as outras pessoas no local. Por isso, é uma atividade ilícita que pode ser exercida e condicionar a entrada das pessoas à conferência da temperatura, e a base legal que a autoriza é a proteção da vida do próprio titular do dado pessoal, que é a temperatura, e de terceiros, que são todas as pessoas que trabalham e que frequentam naquele momento o mesmo local. Então, no Brasil, a LGPD deve ser observada na medição da temperatura das pessoas na entrada de estabelecimentos, centros comerciais, órgãos públicos e outros locais
de circulação de pessoas. Tá? Então, por hoje era só. Amanhã nós voltamos com mais um episódio do ValenteCast. Eu lembro que esse episódio também pode ser visto e lido na versão texto no site www.oscarvalentecardoso.com/blog. Até mais!